Olá, mais uma aula de administração, continuando a trabalhar os teóricos, as principais linhas teóricas que dão base para as questões. Hoje eu vou trabalhar a teoria X e Y do mundo do trabalho, que foi preconizada por Douglas MacGregor. Quando se fala de teoria X e teoria Y, muita gente acha que tem a ver com geração X e geração Y, cromossomo X e cromossomo Y, e não tem nada a ver. E é importante tirar da frente primeiro essa confusão. Tem muito texto, muita matéria aí que fala do mundo do trabalho, que fala de uma geração Y, que é muito mais proativa no mundo do trabalho, uma geração X que é mais conservadora. Na verdade, não se trata disso. Na verdade, a teoria X e Y do mundo do trabalho, do Douglas MacGregor, não tem a ver com gerações, não tem a ver com gênero, tem a ver com a análise do ambiente de trabalho e como isso influencia o mundo do trabalho. Ao contrário de outras teorias que você vê em outras aulas, a teoria X e a teoria Y ela não incide sobre o mundo do trabalho de forma direta. O que eu quero dizer com isso? A administração é uma ciência humana aplicada. É uma ciência humana que ela visa criar ferramentas para atuar concretamente no cotidiano de uma empresa, no cotidiano de um órgão público. Já a teoria X e a teoria Y, ela é uma teoria que analisa, digamos assim, as outras teorias. É uma teoria que analisa as escolas teóricas e verifica, dentro do que é o conceito X e que é o conceito Y que eu vou desenvolver com você, aquilo que é mais oneroso ou menos oneroso para o funcionário, aquilo que gera maior ou menor produtividade, satisfação e por aí vai. Em algumas provas, a teoria X e Y cai de forma direta, como você vai perceber nos exercícios no final da aula. Algumas vezes é tema secundário para uma questão. Teoria X e teoria Y, como tem uma certa relevância em concurso, vale a pena a gente desenvolver, vale a pena a gente trabalhar. Então, de início, saiba isso, que a teoria X e Y tem a ver com o ambiente de trabalho e tem a ver com a satisfação ou não que o funcionário tem em estar num ambiente menos ou mais satisfatório. Vem comigo que eu vou desenvolver com você algumas premissas que deram base para a teoria X e teoria Y do Douglas MacGregor. Essas premissas, elas são as bases que o teórico utilizou para poder desenvolver a sua teoria. E são basicamente duas premissas. A primeira é: o homem é fruto do seu meio. Então, na verdade, essa premissa ela remete a teóricos, por exemplo, do pensamento político. Karl Marx e Friedrich Engels, por exemplo, eles diziam que o homem ele é fruto do meio que ele vive. Então, o Douglas MacGregor também se utiliza dessa premissa, que é a premissa de que o homem ele se adapta ao ambiente de trabalho, que o homem é fruto daquilo que o meio faz que ele seja. Por exemplo, você já trabalhou numa empresa em que as pessoas meio que enrolam, não trabalham, o ambiente é ruim, é nocivo, as pessoas parecem que não estão muito interessadas em trabalhar? Por mais que você queira trabalhar, o ambiente não te permite desenvolver o seu trabalho plenamente. E o contrário também. Se alguém não está muito afim de trabalhar, se alguém está afim de enrolar, se está no ambiente de trabalho, se está numa organização pública ou privada, em que as pessoas produzem, em que as pessoas trabalham, ou ele se adequa ou ele é excluído. Então é nesse sentido que o homem é fruto do seu meio. Nós desenvolvemos muito isso em sala de aula, Por exemplo, você tem uma turma focada, você tem uma turma ali que está com os olhos sangrando de tanto estudar. Se chega um aluno querendo bater papo, querendo ficar no celular, logo ele tem que se enquadrar, logo ele tem que se adequar ao meio que ele se encontra. Então, a premissa de que o ambiente de trabalho forma o homem é o fruto do seu meio, é a primeira premissa que deu base à teoria X e teoria Y do mundo do trabalho. A segunda premissa é a premissa de que o ambiente de trabalho influencia diretamente no desempenho do profissional. Olha, o desempenho individual é óbvio que ele tem relação com o profissional. É óbvio que ele tem relação com a forma que o profissional desenvolve o seu trabalho. Mas o ambiente também. O AlphaCom, por exemplo, tem todo um ambiente que propicia para o professor tentar desenvolver a aula da melhor forma possível. Então, o ambiente ele determina aquilo que será executado pelo profissional. De nada adianta eu ter um ambiente que não me propicia a desenvolver o meu trabalho. De nada adianta chegar aqui louco para gravar aula, louco para ministrar aula da melhor forma possível e não ter material, não ter ambiente, não ter um relacionamento positivo
com a equipe técnica. Então essas duas premissas elas são a base da teoria X e teoria Y, e você vai perceber que quando eu for particularizar as duas teorias, essas premissas elas estão no coração das duas, né? O homem, ele é resultado do seu meio, e o ambiente de trabalho influencia diretamente no desempenho do profissional. No serviço público, isso é muito claro. No serviço público, isso é muito notado, né? Eu já vi muita situação como servidor público de um ambiente de trabalho que era hostil, de um ambiente de trabalho que tinha muito assédio moral, que tinha muito vício de relacionamento. E por mais que o profissional quisesse trabalhar plenamente, o ambiente não lhe era favorável, o que acaba prejudicando o desempenho profissional. Você já deve ter vivido isso na sua vida profissional. Você já deve ter trabalhado numa empresa que, por mais que você queira produzir, a própria empresa, o próprio ambiente não permitia que você produzisse plenamente. Deu para entender? Vamos agora entender qual é a premissa da teoria X e Y. Olha só. O que o Douglas MacGregor faz? O Douglas MacGregor, ele divide em dois ambientes o mundo do trabalho, entre o ambiente chamado X e o ambiente Y. E as tais teorias X e teoria Y são análises do ambiente e das relações humanas no mundo do trabalho. Por exemplo, o ambiente ele é favorável? O ambiente ele é hostil? O ambiente ele favorece o desenvolvimento profissional? O ambiente ele desmotiva o funcionário? O ambiente é motivador? O ambiente propicia que eu produza da melhor forma possível? Muitas vezes nós pensamos de forma equivocada que o salário é o único elemento motivacional. O salário é um importante elemento motivacional, talvez o maior deles, mas não só, né? Nós vemos situações em que pessoas que recebem muito bem, pessoas que têm um salário muito bom, vou pegar de exemplo aí, sei lá, auditor da Receita Federal, agente da Polícia Federal, que faz greve, que reivindica. Porque mesmo que o salário seja bom, você precisa de um bom plano de carreira, você precisa de condições de trabalho, você precisa de equipamento de proteção individual em alguns casos. Então essa é a premissa da teoria X e teoria Y. Vamos agora particularizar a teoria X. Vamos lá. Olha só. A melhor forma de explicar as duas teorias é dar voz ao próprio teórico, né? O Douglas MacGregor, quando ele explica a teoria X, ele diz o seguinte: o trabalho é oneroso por si só para a maioria das pessoas. Ou seja, tem trabalho, já é ruim. Só o fato de existir a palavra trabalho já é algo negativo para a maioria das pessoas. Você já trabalhou numa empresa em que você acorda e fala, putz, não acredito que eu vou para lá? Nossa, não acredito que eu tenho que trabalhar, eu odeio aquele lugar. Não gosto do ambiente, não gosto do que eu faço, não gosto das pessoas que trabalham comigo, não gosto do meu chefe. Eu vou triste trabalhar, eu vou desanimado trabalhar. Com certeza, né? Todo mundo já viveu uma situação assim. E mesmo numa situação assim, você acorda e vai trabalhar. Você acorda e se propõe a ir para o trabalho. Por quê? Porque mesmo no ambiente hostil, porque mesmo no ambiente negativo, você se propõe a trabalhar. Porque você precisa pagar suas contas, você precisa sobreviver. Então, a teoria X está baseada num trabalho por obrigação. Num trabalho em que eu não trabalho porque eu vou satisfeito. Eu não trabalho porque eu tenho prazer em trabalhar. Eu trabalho porque eu preciso sobreviver, eu preciso me alimentar, eu preciso manter a minha família, eu preciso de subsistência. Então a teoria X ela é baseada no trabalho opressor. Olha, qual o exemplo mais opressor de trabalho, que a gente nem pode chamar de trabalho, né? Que existiu na face da Terra e que o Brasil foi o último a abolir, vergonhosamente? A escravidão. Qual é a figura clássica da escravidão? O escravo trabalhando e sendo chicoteado. Então, a teoria X ela tem a ver, literalmente, com você chicotear o funcionário e ele trabalhar por obrigação. Pensa comigo. Se a teoria X está baseada num trabalho como uma obrigação, em que não existe nada positivo do ponto de vista da satisfação. Se a teoria X está baseada em uma situação de assédio moral, assédio de desvio de função, o controle ele é muito rígido. E a única recompensa que eu tenho não é uma recompensa psicossocial, não é uma recompensa psicológica, é uma recompensa financeira. Se eu tenho um ambiente de trabalho desse jeito, se eu tenho um ambiente de trabalho oneroso, o controle
ele deve ser exercido externamente ou internamente? Eu tenho o autocontrole ou alguém tem que me controlar? Pensa comigo. Imagina você coordena uma equipe e você sabe que a rapaziada não curte muito trabalhar lá. Você sabe que a rapaziada não gosta de trabalhar naquela empresa, que aquela empresa não gera satisfação para o funcionário. Então o controle tem que ser externo, né? É por isso que na linha de produção, por exemplo, você tem um controle externo. Você já viu aqueles filmes, geralmente de gangster, de drogas norte-americano, em que as pessoas trabalham embalando cocaína e as pessoas que ficam, né, nessa, entre aspas, linha de produção das drogas, ficam nuas para não guardar a droga e sempre fica um monte de gente observando. Então, é um ambiente X, é um ambiente oneroso, né? Então, na teoria X, o controle é externo, outro te controla. Eu não tenho autocontrole sobre o que eu vou produzir. Sempre alguém tem que ficar ali olhando de perto, supervisionando, analisando se o que eu estou fazendo está correto. Essa é uma premissa. A outra premissa é que, na tua opinião, na teoria X, trabalho por obrigação, trabalho apenas porque eu preciso pagar minhas contas, trabalho apenas porque eu preciso da recompensa financeira. Nesse caso, eu aumento ou diminuo as ferramentas de controle? Eu aumento as ferramentas de controle. Então, a caracterização da teoria X é que, como o trabalho ele é uma obrigação, como o trabalho ele é penoso, oneroso, como eu trabalho por uma situação de assédio e de controle externo, então o controle ele tem que ser ampliado, né? Eu aumento as ferramentas de controle. Com relógio de ponto, com supervisor, com pessoa me monitorando o tempo todo. Tem empresa que fica até com câmera filmando, né, o trabalho do funcionário. Essa é a teoria X. Vamos para a teoria Y agora, vem comigo. A teoria Y do mundo do trabalho, do Douglas McGregor, ele é baseado em outras premissas. Olha, eu vou ser sincero para você. Eu nunca acreditei muito na frase que o McGregor se utiliza para a teoria Y, mas vamos lá. Vamos dar voz ao teórico. A teoria Y diz que o trabalho é tão prazeroso quanto o lazer nas condições ideais. Ou seja, trabalhar é tão legal quanto tomar uma cervejinha, quanto sair com a gata, nas condições ideais. Então, na verdade, é assim, ó. Eu perguntei anteriormente se você já trabalhou numa empresa em que você não queria trabalhar, em que o trabalho era oneroso, em que você acordava de manhã, puxa, não acredito que eu vou ter que voltar para lá. Com certeza você já viveu essa situação. Mas e o contrário? Você já viveu uma situação de adorar a empresa que você trabalha? De não ver a hora de terminar as férias para voltar para o trabalho? De ficar feliz porque é domingo à noite e você vai trabalhar? Bom, se você sente isso, tem problema mental, né? Mas tem gente que se apega tanto à empresa que trabalha que age como se a empresa fosse sua, né? Você não pode falar mal da empresa. Eu tenho uma colega que trabalhava na Pepsi e se alguém servisse Coca-Cola para ela, ela ficava puta, ela ficava brava. Então, na verdade, a teoria Y ela é baseada no ambiente de trabalho positivo. É baseado no ambiente de trabalho leve, num ambiente de trabalho que é prazeroso. Ou seja, eu vou para o trabalho e eu fico no trabalho depois que deu o horário de saída, porque eu gosto muito daquele ambiente. Então, a teoria Y é baseada no trabalho por satisfação. O trabalho por satisfação, ele gera o crescimento pessoal. E gerando o crescimento pessoal, eu tenho recompensas sociais. Olha, não é trabalho voluntário, é trabalho remunerado. Repito o que eu falei. A remuneração é um aspecto muito importante do trabalho, mas na teoria Y é além do trabalho. Você entendeu? Eu tenho vários exemplos no presencial, quando dou aula, de alunos que viveram essa situação ou vivem essa situação. Né? Gosto muito do trabalho, gosto muito do que eu faço, gosto muito da empresa e do ambiente da empresa e por aí vai. Deixa eu falar uma coisa. Que teoria é melhor? Que ambiente é melhor? Ah, o Y. Cuidado. O McGregor não faz juízo de valor. O Douglas McGregor não qualifica uma melhor que a outra. O que ele diz é que depende da situação, depende do ambiente criado. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo, inclusive ex-professor do Alphacom, que o pai dele comprou uma padaria na Bela Vista, um bairro italiano aqui de São Paulo. E o antigo dono da padoca, o Portuga,
era um cara muito rígido. Era um cara, para você ter uma ideia, ele deixava X pãezinhos e tantas fatias de queijo e presunto para o funcionário comer durante o dia. E o funcionário não poderia comer mais nada. Ou seja, era a teoria X, né? E aí sabe o que acontecia? Desperdício. Os funcionários, eles, talvez propositalmente ou não, desperdiçavam os produtos na hora de produzir e embalar. Pois bem, quando o pai desse meu amigo comprou a padaria, ele contratou um gerente contemporâneo, com visões modernas sobre administração, com visões progressistas sobre administração. E esse gerente, a primeira coisa que ele fez foi dizer para os funcionários da padaria que as coisas iriam mudar, que as regras seriam outras e que agora eles poderiam comer o que bem quisessem, só não comessem na frente dos clientes, que eles poderiam se alimentar como bem entendessem na parte interna da padaria. Pois bem, teoria Y, né? Você dá liberdade. O trabalho, ele foi mais produtivo e teve menos desperdício, porque os caras não iriam pisar na bola ou serem descuidados com o alimento na hora do preparo do lanche, coisa e tal, com uma empresa que permitia que eles comessem livremente. Então, na teoria Y, eu tenho o autocontrole. O funcionário mesmo se controla. Eu não preciso do controle externo e eu diminuo as ferramentas de controle. Então, dá para entender a combinação? Na teoria X, trabalho oneroso, trabalho por obrigação, eu aumento as ferramentas de controle e o controle é exercido externamente por outro. Na teoria Y, eu diminuo as ferramentas de controle e eu dou o controle ao próprio funcionário. Olha, eu tenho um amigo que trabalha numa empresa que aqui no Brasil eles defendem um ambiente de trabalho super Y, né? Então ele é designer gráfico e no trabalho dele tem frigobarzinho com geladeira, frigobarzinho com cerveja, PlayStation para jogar, redinha para tirar uma soneca. E aí ele não precisa cumprir horário. Na verdade, ele cumpre horário do jeito que ele quiser. Ele pode trabalhar em casa e só alguns momentos por semana ir no trabalho dele. Pois bem, ele, tendo teoria Y, ele controla o horário dele. Ele controla a situação dele. Olha só. Então, por que eu quero dizer que não existe a melhor e a pior teoria? Porque ele produz mais do que ele deveria. Porque ele se sente na obrigação de produzir mais, já que o patrão é tão legal. Você sabe que no serviço público, eu não vou fazer juízo de valor, né, não é o caso, mas já existe a flexibilização do mundo do trabalho, né? Já existe a flexibilização de horários. Por exemplo, em alguns setores do serviço público, como na Receita Federal, já existe uma ampla flexibilização de jornada, já existe uma ampla flexibilização de desempenho e de, inclusive, ambiente de trabalho. Só que você joga a responsabilidade para o funcionário do controle. Então, a teoria Y ela pode ser negativa. Deixa eu te dar um exemplo. Tem um filme, que eu sempre utilizo ele de exemplo quando dou palestra sobre ambiente de trabalho, chamado Os Estagiários. Esse filme é um filme de dois caras ali de 40 e poucos anos de idade, que ficam desempregados, aí eles entram meio que por sorte num projeto de trainee do Google. E o Google, como você sabe, eles gostam de propagandear que são a melhor empresa do mundo para se trabalhar. O Google é uma empresa baseada total na teoria Y, né? E tem uma cena interessante lá. Tem uma cena que mostra como a teoria Y pode ser não tão positiva. Tem uma cena em que o Owen Wilson, loiro, e o filme se passa todo no Google. Assista esse filme porque ele é um filme bem superficial, bem hollywoodiano, mas tem ali dicas importantes sobre a teoria Y. Lá no Google tem de tudo, né? Restaurante tudo à vontade, lugar para soneca, enfim, lugar para você mentalmente produzir. E aí tá rolando o filme, aí de manhãzinha, aí passa um personagem secundário lá, e o ator principal diz, oi, bom dia. O cara diz, bom dia. Aí rola o filme, uma meia hora depois, esse mesmo funcionário passa pelo ator principal, ele fala, nossa, você já está aqui de novo? Aí o funcionário secundário fala, o personagem secundário fala, nossa, eu estou há 18 horas aqui, eu gosto tanto dessa empresa que eu nem vi a hora passar. Você entendeu? Então a teoria Y, ela dá um ambiente que em tese é positivo, mas a pessoa acaba produzindo mais. Então, não existe juízo de valor.
Não existe a teoria Y ou X, uma é melhor ou uma é mais indicada que a outra. Pensa comigo, se a empresa está sem controle, se a empresa, cada um faz o que quer, se a empresa não tem voz de comando, se a empresa não tem uma linha de comando clara, eu preciso ter uma teoria X para pôr a casa em dia. Agora, se o ambiente está ruim, se o ambiente está oneroso, se as pessoas não estão gostando muito de trabalhar, aí eu adoto a teoria Y, eu flexibilizo, eu crio relações mais flexíveis de trabalho. Deu para entender? Então a teoria X e a teoria Y partem dessas premissas. Vem comigo que eu vou desenvolver com você agora as relações, cuidado com o que eu vou dizer. Em nenhum momento o Douglas MacGregor ele relaciona teóricos da administração à teoria X ou à teoria Y. Em nenhum momento ele cria essa correlação. Mas, em provas de concurso, e na própria literatura sobre o termo, isso é muito abordado. Então, na verdade, a teoria X, o trabalho oneroso, o trabalho sobre uma rígida supervisão, o trabalho em que você não dá muito espaço para o empírico, para o criativo, para o tácito, ele tem origem no trabalho desenvolvido por Frederick Taylor e por Max Weber, né? Você estuda em outras aulas tanto a teoria científica, o chamado Taylorismo, quanto o Weberianismo. E o Frederick Taylor, ele defende que o trabalhador ele deve seguir uma técnica e não deve ter opinião sobre a sua produção, que o trabalhador deve ter tarefas simplificadas e colaborativas e que ele não deve ter empirismo nas suas relações. Já o Weber é o cara da burocracia, né? O Max Weber criou a teoria da burocracia. Então, para o Max Weber, todo mundo tem um papel definido, todo mundo tem que seguir uma legalidade pré-estabelecida, um racionalismo pré-estabelecido. Portanto, tanto para o Frederick Taylor, tanto para o Max Weber, tanto na teoria científica da administração, quanto na teoria da burocracia, você tem um ambiente de trabalho previamente controlado. Você faz o controle prévio das tarefas. E, repito o que eu vou falar, em nenhum momento o Douglas MacGregor cria correlação. Mas em algumas provas nós percebemos essa correlação. Nós percebemos que a teoria X, que é o trabalho oneroso, que é o trabalho por obrigação, que é o trabalho que o funcionário não sente plenamente à vontade, está baseado nos estudos e nas teorias desenvolvidas por esses dois teóricos. E a teoria Y? E a teoria que pensa as relações humanas? A teoria que prioriza o relacionamento interpessoal e cria um ambiente de trabalho favorável. Está baseado, influenciado no estudo do Maslow, que desenvolve a pirâmide das necessidades humanas. Você vai estudar muito isso em administração, né? O Maslow, ele desenvolveu a pirâmide das necessidades, que parte desde as necessidades mais básicas do homem no mundo do trabalho, que são as necessidades fisiológicas, até necessidades de segurança, ter um emprego, ter uma remuneração, até necessidades de relacionamento interpessoal, necessidades de satisfação pessoal e plenitude, realização pessoal. E o trabalho do Elton Mayo, que criou a teoria das relações humanas, que é a teoria que parte da premissa do bem-estar, que é a teoria que parte da premissa do funcionário ele ter satisfação no seu trabalho porque ele tem necessidades psicossociais. O Elton Mayo ele defende plano de carreira. O Elton Mayo defende que o ser humano tem sim direito de opinar sobre o seu processo produtivo. Deu para entender? Então, vamos sintetizar. A teoria X e a teoria Y do mundo do trabalho analisam o ambiente de trabalho e as relações interpessoais. Na teoria X, o trabalho é oneroso, o trabalho é negativo por si só, então eu preciso aumentar as ferramentas de controle e o controle externo para que o funcionário não se sente satisfeito no mundo do trabalho. Na teoria Y, o trabalho é uma satisfação. O trabalho agrega para o trabalhador, além do salário, mas também o salário. Então, se eu tenho um trabalho por satisfação, se o funcionário ele trabalha e é prazeroso trabalhar, eu posso diminuir as ferramentas de controle, porque existe o autocontrole, o controle do próprio funcionário. Está claro isso? Então, dito isso, né, em nenhum momento os teóricos outros eles se relacionam na teoria X e Y pelo próprio teórico, mas na literatura, inclusive em concursos, é aceita essa correlação. Bom, é óbvio, né, que como eu comentei com você, pode aparecer o teórico diretamente na prova, mas pode aparecer de forma subjetiva.
É por isso que quando um tema ele não é tão recorrente como esse, quando um tema ele não é aquele que cai em toda a prova obrigatoriamente, fica um pouco mais difícil de você encontrar questões, de encontrar abordagem em concurso, e por isso que existe uma necessidade maior ainda de realizar exercícios de provas anteriores, né? Você sabe muito bem que não adianta ficar só de mimimi, não adianta ficar só na teoria, porque a prática é o critério da verdade. Então vamos lá, você tem uma lista de exercícios aí no seu material, vamos começar a resolver para perceber como essas teorias caem em prova. O material aí tem algumas questões, vamos imediatamente para a leitura da primeira questão. Espaço, já começa com espaço a questão, porque é para preencher a lacuna, né? Então, lacuna desenvolveu uma das primeiras tentativas para entender o comportamento das pessoas nas organizações, classificando as teorias organizacionais de acordo com pressupostos distintos acerca da natureza humana. Isso significa que cada administrador possui uma concepção própria a respeito dos seus subordinados, que considerará a forma em que ele os dirige. O nome do pensador que completa coerentemente a proposição acima é alternativa A, David Nadler. Alternativa B, David McGleglan. Alternativa C, Douglas MacGregor. Alternativa D, Clayton Adelpher. Alternativa E, Victor Vroom. Bom, a questão ela fala da chefia, entender como se relaciona com o seu subordinado. A questão ela fala de como as relações humanas influenciam no mundo do trabalho. Portanto, essa questão ela está plenamente adequada à teoria do Douglas MacGregor, alternativa C. Próxima questão. As teorias X e Y são criação de um teórico da administração. Assinale seu nome. Alternativa A, Julius Henry Fayol. Alternativa B, Frederick Taylor. Alternativa C, Lillian e Frank Gilbert. Alternativa D, Henry Grant. Alternativa E, Douglas MacGregor. Olha só, é interessante, né? Porque alguns teóricos aqui não são objeto de prova, não são foco para concurso público. Outros são e muito. Então eles são todos misturados justamente para confundir o aluno, porque prova de concurso público não serve para ferir conhecimento, serve para te confundir na hora da prova. Então, bom, a alternativa A e a alternativa B, ao contrário da alternativa D e E, falam de teóricos importantes. A alternativa A fala de Henry Fayol, o pai da teoria clássica da administração, aquele que cria o conceito do administrador e as funções do administrador. A alternativa B fala de outro importante teórico para concurso público, que é o Frederick Taylor, o pai da teoria científica, que eu citei na aula, inclusive. Ele concebe a divisão do mundo do trabalho, o estudo do tempo. Mas a alternativa correta, como a aula inteira eu expliquei, é a alternativa D, E, Douglas MacGregor, é o teórico que desenvolveu as teorias X e Y. Próxima questão. Os subordinados de uma equipe, cujo líder adote uma liderança no estilo X, conforme Douglas MacGregor, têm um nível de dependência elevado em relação ao líder. Olha, essa questãozinha CESP-UNB diz que na teoria X, eu sou muito dependente do líder. Eu tenho uma ultradependência do cara que me lidera. E está correto, porque na teoria X não existe espaço para o crescimento pessoal do membro da organização. Não existe espaço para a criatividade e para o empírico. Não existe espaço para que eu me desenvolva por si só. Então eu me torno muito dependente do líder. Correta questão. Próxima questão. A adoção de um controle rigoroso por parte de um gerente sobre seus colaboradores, por entender que estes são desmotivados e dependem de uma liderança forte, identifica-se como pressuposto da teoria X proposta por Douglas MacGregor. Essa questão fala que o líder tem que ser forte, que o líder tem que ter rigidez, porque existe desmotivação no mundo do trabalho.
Porque o funcionário ele não é motivado. E por ele não ser motivado, eu tenho que ter uma liderança forte. Perfeito. A teoria X está ligada ao trabalho oneroso, está ligado ao trabalho por desmotivação. E o líder tem que ser quase que coercivo para a equipe caminhar. Está correta a questão. Próxima questão. Os subordinados liderados por um chefe que adota um estilo Y, conforme preconizado por Douglas MacGregor, geralmente têm dificuldade para desenvolverem relacionamentos interpessoais entre si e com o chefe, francos e espontâneos. Olha, a teoria Y dá liberdade para o funcionário. A teoria Y ela prevê o crescimento individual e as relações positivas e não opressoras de relacionamento. Então está errada essa questão. Porque se eu tenho a teoria Y, eu tenho um ambiente de trabalho que favorece as relações espontâneas interpessoais, inclusive entre chefes e subordinados. Perfeito? Bom, espero que você tenha entendido como a teoria XY cai em prova, de forma direta e indireta. Os exercícios têm essa função. Obrigado pela sua audiência na aula e presença. Força e honra. Até a próxima.